Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nossa mesa, sobre a nossa economia, e eu não trago boas notícias, infelizmente, porque um silêncio ensurdecedor tomou conta do mercado financeiro há alguns dias atrás. Pouca gente está falando sobre isso, mas acabou acendendo um sinal de alerta e não poderia deixar de trazer essa informação para você. O que está acontecendo? Esse movimento é um movimento muito importante. O gringo, o investidor internacional, está tirando o seu dinheiro do Brasil e está tirando com força os seus investimentos. Só para você ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2025, segundo o Banco Central, o Brasil registrou a maior saída de dólares da história. Um sinal claro de que o investidor estrangeiro já perdeu a confiança no Brasil, faz tempo, isso está se intensificando a cada dia que passa. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: cara, o que esses gringos sabem que a gente não sabe? Será que eles estão enxergando um colapso na economia brasileira mais para frente, assim como o próprio governo Lula acaba de confirmar que a partir de 2027 o Brasil, a economia brasileira pode colapsar, meu amigo. E o impacto disso tudo na nossa mesa a gente já está cansado de saber. É a inflação aumentando no nosso país, corroendo o nosso poder de compra. É a nossa moeda sendo desvalorizada estrategicamente pelo governo. É juros nas alturas. Enquanto isso, meu amigo, o governo faz o quê? O governo promete que vai estudar medidas, promete que vai ouvir os especialistas, promete que vai fazer ajuste fiscal, corte de gastos. Eles prometem, falam. Mas na realidade eles não fazem absolutamente nada para resolver esse problema. E os gringos, eles não engolem esse papo de político, eles não estão nem aí para narrativa. O negócio deles é o quê? É número. E os números estão gritando nos nossos ouvidos nesse momento, estão falando o quê pra gente? Fique de olho porque a maré está subindo e essa maré pode se transformar numa tsunami econômica rapidamente. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo que eu vou te mostrar por que esse dinheiro está fugindo do nosso país, como o alerta do JP Morgan, o banco que acompanha a economia brasileira, que rebaixou a nota brasileira, pode ter sido estopim para a saída do dinheiro internacional aqui do nosso país, e também o que a gente de fato pode fazer para se proteger disso a médio e longo prazo, porque isso está impactando diretamente na nossa mesa e o momento agora é o seguinte: é parar de ficar debatendo teorias, narrativas e encarar a realidade nua e crua que ela está batendo na nossa porta todo santo dia. Então fica comigo até o final do nosso bate-papo aqui para você ter acesso a essas e outras informações e entender como tudo isso já está impactando diretamente no nosso bolso. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece nosso trabalho, já é um inscrito aqui no canal, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do vídeo começar, na verdade. Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura sua mão, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse vídeo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos começar com essa matéria aqui que saiu no Poder 360. Brasil registra a maior fuga de dólares da história em 2025, superando, por incrível que pareça, o ano da pandemia. Ou seja, a gente está tendo números piores do que a pandemia em todos os setores, mesmo sem ter uma pandemia global. E muita gente me pergunta: José, por que isso aqui é tão ruim para a nossa economia, hein? Porque quando a gente tem uma saída de dinheiro, de capital estrangeiro, significa que as nossas empresas, elas vão ficar cada vez mais enfraquecidas. As empresas enfraquecidas, elas não vão conseguir desenvolver a economia do país. Não conseguindo desenvolver a economia do país, quem é que vai ter que assumir esse papel? Infelizmente, vai ser o governo. E a gente sabe muito bem que o governo, ele não tem nenhuma eficiência resolvendo os problemas da sociedade. É eficiência zero. Haja vista a qualidade dos serviços públicos que a gente tem aqui no nosso país, que custam uma fortuna para os cofres públicos e também para os nossos bolsos, porque é a gente que sustenta tudo isso. Eles cobram da gente impostos de países de primeiro mundo, mas entregam a qualidade de serviço de países de quinta categoria. Com a saída de dólares da nossa economia, o que acontece? O dólar ele vai ficar mais valorizado em comparação com a nossa moeda. E um dólar alto, cara, tudo que a gente consome é balizado no preço do dólar. O feijão, o café, o arroz, os serviços, tudo é balizado no preço do dólar. E quando o dólar está elevado, o preço de tudo acaba subindo também. E o nosso salário, você já está cansado de saber, porque ele não acompanha essa alta nos preços. E no final do mês a gente tem que ficar contando moeda, tem que consumir menos, comprar menos produtos, que é exatamente o que está acontecendo com a população brasileira nesse momento. Dá uma olhada nesse gráfico aqui junto comigo, ó.
Esse gráfico avalia os primeiros trimestres de cada ano desde 1982, meu amigo. Você vai perceber que o primeiro trimestre, por exemplo, aqui, ó, de 2020, foi péssimo, teve uma queda absurda aqui, né? Uma saída de 11,4 bilhões de dólares por conta justamente da pandemia. E agora, o primeiro trimestre de 2025, teve uma saída de 15,8 bilhões de dólares. E para o mês de março, o negócio fica mais feio ainda. Esse aqui é o gráfico que acompanha o mês de março desde 1982. Você vai perceber também que o mês de março, na pandemia, teve uma saída de 6,6 bilhões de dólares. Só que em 2025 agora, ó, teve uma saída de dólar de mais de 8,3 bilhões de dólares do nosso país, superando números da pandemia, superando qualquer tipo de número, mesmo lá em 1995, logo após a implementação do Plano Real, que teve ali uma saída de 6,4 bilhões de dólares, hoje o Lula conseguiu bater esse recorde, com a saída, só no mês de março, de 8,3 bilhões de dólares. Mas não é de hoje que isso está acontecendo. Em 2024, só para você ter uma ideia, o Brasil registra a terceira pior saída de dólares da história em 2024, ou seja, já estava tendo alguns sinais de que o negócio não estava indo bem, principalmente após o plano lá do Haddad de corte de gasto, que foi ali no meio para o final de 2024, e que azedou a relação do mercado financeiro, dos investidores com o governo, porque os investidores entenderam que o governo não tem nenhum tipo de capacidade, nenhum tipo de planejamento para resolver os problemas da economia brasileira. Muito pelo contrário, o que eles estão fazendo é algo que está destruindo a nossa economia. Esses foram os números do que de fato aconteceu com a entrada e a saída de dólares aqui do nosso país. Só que isso aqui não foi algo sem aviso não, porque tiveram vários avisos, algumas empresas emitiram, os economistas emitiram aviso, mas eles sabem que aqui no Brasil a galera fala, não, mas os economistas sempre erram as suas previsões. Na realidade está aí, eles acertaram na mosca, a gente também falou sobre isso aqui no nosso canal, eu vou te mostrar mais para frente, e os investidores que estão acompanhando esses avisos que foram emitidos, estão se movimentando, tirando o seu dinheiro do Brasil enquanto há tempo. Nessa matéria que saiu no Infomoney lá no final de 2024, diz que o JP Morgan rebaixa Brasil ao ver mais do mesmo e agora prefere ações do México na América Latina. E quando eles fazem uma indicação como essa, o que acontece? Os investidores internacionais entendem que não é o momento de continuar investindo aqui no Brasil, travam os seus investimentos e começam a investir em outro país emergente aqui da América Latina. Nesse caso, eles estão apontando para o México. E o maior alerta do JP Morgan foi agora, essa semana. JP Morgan alerta para risco de recessão no Brasil com a escalada da guerra comercial. Todo mundo sabe que numa guerra comercial os países emergentes, eles são os países que mais sofrem com tudo isso. Os países mais ricos, eles têm formas de se proteger. Assim como qualquer tipo de recessão, qualquer tipo de problema econômico, são as pessoas mais pobres que acabam sofrendo com tudo isso. O banco, inclusive, cortou a projeção para um produto interno bruto, o PIB do Brasil, de 2,2% para 1,9% em 2025 e de 1,5% para 1,2% em 2026, ou seja, teremos maré bastante conturbada também em 2026, se prepare. E a partir de 2027 o negócio fica mais complicado ainda. Olha essa matéria que diz que o governo prevê 2027, entre aspas, né, desafiador, eu posso dizer aqui que vai ser bastante turbulento, e diz que há o risco de paralisia e promete novas medidas. Que paralisia é essa? É a paralisia da máquina pública. A máquina pública vai ficar sem dinheiro. Você está sabendo disso? Olha essa matéria que saiu aqui na Folha de São Paulo. Governo Lula indica risco de apagão no orçamento a partir de 2027, ou seja, não vai ter dinheiro para bancar os serviços essenciais aqui do nosso país e isso está acendendo todos os sinais de alerta. Será que os investidores já tinham essa informação e pularam fora do barco antes? Para ficar mais fácil de você entender, pensa o seguinte, o governo ele arrecada 2,3 trilhões de reais todo ano com os impostos. Então ele recebe esse dinheiro, essas são as suas receitas, e pouco mais de 50%, 1 trilhão, vamos arredondar aqui, 1 trilhão vai para apenas o governo pagar benefícios, folha e benefício. Outro 1 trilhão vai para o governo pagar juros. O que sobra? 300 bilhões de reais que o governo vai ter que custear com esses 300 bilhões de reais. A máquina pública, a gente está falando de saúde, segurança, educação e vários outros setores extremamente importantes para a nossa sociedade. E a partir de 2027 vai entrar também os precatórios para sair desses 300 bilhões de reais. E também desses 300 bilhões de reais vai ter que sair o quê? Os investimentos
investimentos em outras áreas importantes para a nossa economia. Ou seja, não vai dar nem para o cheiro esses 300 bilhões de reais. O que vai acontecer no final das contas? A saúde vai ser precarizada, a educação, cara, vai ser jogada ainda mais para o escanteio, a segurança pública nem se fala. Ou seja, o governo acaba de informar para a gente que o Brasil está quebrado, está colapsando e eles não têm nenhum tipo de plano para resolver esse problema. E eles vão fazer a partir de agora o que eles são mestres. Eles vão jogar isso na conta do brasileiro, que já está com a corda no pescoço, vai ter que criar mais impostos, mais medidas para aumentar a arrecadação, só que, por outro lado, não tem nenhum tipo de plano para corte de gastos desnecessários. E a gente acabou de ser comunicado pelo governo que essa bomba está explodindo no nosso colo. Mas quem acompanha aqui o nosso canal não está sendo pego de surpresa, não está sendo desavisado, apesar de que muita gente fala, José, você é muito alarmista. Pois é, né? Agora que a ficha está caindo, tem muita gente entrando na fila do perdão. Olha essa matéria que eu publiquei aqui, ó. Há 9 meses atrás, eu coloquei lá, Brasil em colapso. O dinheiro acaba em 2027. Rombo cresce 2 bilhões de reais por dia e a economia brasileira entra em alerta. Olha aqui, ó, tá aqui o conteúdo que eu publiquei há 9 meses atrás, dizendo que a partir de 2027 o dinheiro acaba. Agora o governo só assumiu que isso realmente vai acontecer. E você que acompanha a gente aqui já foi informado em primeira mão há 9 meses atrás. E agora vamos finalizar com os blogueiros aqui do governo, passando as informações de como é que anda a economia brasileira nesse momento. Pois é, lembra que eles comemoraram, tem vídeo deles comemorando quando o Lula ganhou, e tem vídeo também daquela outra, Daniela Lima, falando que o Brasil iria crescer, que o brasileiro pobre iria comer bem, iria se vestir bem, o aeroporto iria virar rodoviária. Lembra que eles falaram isso? Agora vamos ver aqui a cara de velório deles informando como é que anda a economia brasileira de acordo com as últimas informações. Preste atenção nisso. Números do Datafolha sobre inflação dos alimentos, tá? Queria mostrar para vocês aqui na tela, o Datafolha, segundo a pesquisa, 8 em cada 10 brasileiros mudaram algum hábito para lidar com essa alta de preços. Vai rodar para vocês aí na tela, começando com esse das pessoas respondendo se estão indo menos a restaurante. 61% disseram que sim. 58% estão comprando menos comida, 50% trocaram a marca do café por uma marca mais barata, enquanto 49% estão consumindo menos café e 21% não mudaram os hábitos de consumo. E aí, para tentar economizar, muitos brasileiros têm adotado outras medidas além desse corte na alimentação, de acordo com a pesquisa Datafolha. Vamos olhar os números aqui, ó, começando com esse que mostra que metade diminuiu o consumo de água, luz e gás. 47% buscaram uma outra fonte de renda, 36% reduziram a compra de remédios, 32% deixaram de pagar dívidas e 26% deixaram de pagar contas da casa. O governo foi visto como o maior responsável, o principal responsável pela alta dos preços dos alimentos, segundo o Datafolha. Também está aqui no telão para vocês, começando com esse aqui que vai subir, que mostra que 54% disseram que o governo Lula tem muita responsabilidade, enquanto para 29% o governo tem um pouco. Nenhuma, 14%, não sabem, 3%. O Instituto Datafolha entrevistou pessoalmente 3.054 pessoas de 16 anos ou mais em 172 municípios pelo Brasil, de 1º a 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.